bom dia a todos vocês, bom dia meus amigos, minhas amigas, a todo o Brasil. Estamos começando mais um curso de administração pública. Fazer uma revisão rapidinho porque eu sei que muitos colegas estão chegando, não vou ficar demorando nessa revisão só para que nós possamos saber exatamente onde nós paramos. Olha que bonito, né? Ficou agora, hein? Com o som aqui ficou uma maravilha. Onde nós paramos na aula passada, só alguns comentários rápidos. Mais tarde aí, depois que acabar o nosso curso, o plano diretor de reforma do aparelho de Estado, aquele arquivo que eu pedi para vocês baixarem, quem não baixou, eu já mandei aqui para a nossa equipe colocar à disposição de vocês na área do aluno para que vocês possam baixar esse documento e possam dar uma lida. E depois eu vou mandar outros documentos e vou mandar questões também que serão corrigidas em sala de aula. Eu sei que muitos de vocês estão fazendo um outro curso comigo, que é o curso de Administração Financeira Orçamentária. Eu mandei também só depois que acabar a aula de hoje, né, que aí eu vou dar uma verificada. Vai estar disponível também 25 questões de administração financeira orçamentária. Principalmente eu fiz questão de selecionar uma bateria de créditos adicionais, que eu já percebi que é a matéria sempre que dá alguma dúvida. E aí na aula de quinta-feira, quando eu retomar o tema créditos adicionais, eu vou retomar o tema, vou finalizá-lo porque ainda está incompleto, e nós vamos fazer uma bateria aí, várias questões da ESAF, da FCC, e até uma outra da FGV, que eu vi que estava bonita, bem feita a questão, de administração financeira orçamentária. O mesmo vai se repetir também com a administração pública. Eu já estou selecionando as questões, na verdade já tenho selecionadas, eu estou montando para que depois nós também façamos, e aqui nós vamos ver muitas questões, porque o que a prova no concurso é saber resolver exercícios, e teoria só é a base para isso, né? Tudo bem? Relembrando aí, né? Falei para você que a administração pública no mundo inteiro teve basicamente 3 modelos. Obrigado pelo foco, né? Patrimonialista, burocrática, gerencial. Falei na aula passada que o que caracterizava, né? O modelo patrimonialista era justamente não haver uma clara definição do conceito de interesse público na administração pública. Já caiu algumas vezes em concurso público, né? Quem for fazer aí as fazendas estaduais, fique atento na FCC, que a FCC eventualmente cobra, ESAF. Não é o tema mais querido do concurso, mas às vezes cai uma questãozinha, é uma questão que você garante um ponto ali a mais, né? Existe uma interpermeabilidade entre o público e o privado, não há uma separação entre o público e o privado, né? Aquelas práticas até hoje abomináveis na administração pública, no chamado modelo patrimonialista eram a regra, nepotismo, né? Corrupção passiva, corrupção ativa, né? Tudo isso, né? Excesso de exação, né? Prevaricação, eram práticas absolutamente naturais. A nomeação para cargos públicos era uma nomeação discricionária, mas essa discricionariedade não era a discricionariedade pública que nós temos hoje. Era uma discricionariedade em volta de interesses particulares, né? No Brasil, especificamente esse modelo, isso já caiu em vários concursos, CESP, ESAF, FCC, qualquer concurso, modelo patrimonialista durou até o ano de 1930 e vai se encerrar com o final da chamada República dos Coronéis, né? República do Café com Leite, República das Oligarquias, né? Que era um modelo, né, baseado numa espécie de condomínio formado pelos coronéis que dispunham do Estado como bem entendiam para garantir a valorização dos seus produtos agrícolas e seus interesses, mantendo o país eternamente como a nação da enxada. Vimos algumas questões, não é verdade, aí da chamada administração patrimonialista, né? Se você não baixou esse material, ele está na sua área do aluno, né? Depois nós vimos aqui, né, as 3 modelos que o Weber estabeleceu, Max Weber, sociólogo alemão, né, que lecionou em várias grandes universidades, Colônia, Berlim, Leipzig, né, deixou aí um modelo, né, de leitura da administração pública, onde ele comenta que a administração pública passou por 3 grandes momentos, aliás, passa em vários países. A tradicional, que para nós aqui é sinônimo de patrimonialista, sempre. Mais raro em concurso, mas se cair,
tradicional, tradição de pai para filho há 150 anos, né? Tradicional, a burocrática, que foi aquela que ele estudou, e ele entendeu que era o modelo de poder mais puro que ele encontrou na sua época, que era um modelo baseado na razão, e a carismática, que já era uma deturpação do modelo burocrático, projetando a figura do líder, exemplo Mussolini, né? Tá certo? Então tá aí. Aí nós vimos aí a definição de modelo burocrático, né, que é importantíssimo, costuma ser abordado. Se você tiver, por exemplo, quem for prestar a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, é muito comum nas provas da Carlos Chagas da FCC ter uma questão tratando sobre o modelo burocrático. Né? Tem 20 questões de administração pública, uma tranquilamente aborda o modelo burocrático. Na ESAF, entre 10 questões, pode aparecer. CESP-NB também, se tiver muitas questões de administração pública, aparece burocrático. Se tiver poucas questões, é mais difícil. Mas é importante entender o modelo burocrático, porque o modelo burocrático ele que vai servir sempre como o oposto ao modelo gerencial. Naquele recorte que eu sempre comento com vocês, né? O examinador às vezes utiliza os modelos opostos para gerar alternativas erradas. Então vamos lembrar que o modelo burocrático ele nasceu para combater o patrimonialismo dos coronéis e também para implantar uma administração pública moderna, baseada na legalidade, entenda-se lei, interesse público, moral, moralidade, impessoalidade, meritocracia. Foi aí, lembre-se disso, já foi cobrado em ESAF, já foi cobrado em CESP-NB, né, que foi neste modelo que foi introduzido o concurso público. É aí que vem a instituição do concurso público na seleção dos servidores públicos para o Estado brasileiro, para trabalharem na administração pública brasileira. Era um modelo baseado na hierarquia formal. Lembre-se também duas características que são muito lembradas pelos examinadores: centralização administrativa. Centralização administrativa. A regra é centralização administrativa. Não é que não houvesse entidades descentralizadas. Havia. O Estado brasileiro tem entidades descentralizadas desde 1861, pelo menos que eu tenho notícia, com a criação da Caixa Econômica Federal, que era uma autarquia até 1968, depois ela foi convertida em uma empresa pública como ela é até hoje. Né? No período aí, também do Estado burocrático, o presidente Getúlio Vargas criou em 1952 uma outra autarquia chamada Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico. Mais tarde, em 68, ela foi transformada em empresa pública, como é até hoje, e ainda ganhou mais o S de social, que não existia na sua nomenclatura. Né? A diferença é que este modelo burocrático ele privilegiava a centralização administrativa. Não há de se esquecer isso, basta lembrar que o presidente Getúlio, durante um período, foi um ditador. Faça essa associação, que fica mais fácil. E esse modelo ele fazia um controle, controle você já sabe, é fiscalização, é um controle baseado principalmente em cima de processos. E por isso que houve tantas falcatruas, né, no período, e só ia se descobrir depois. Por quê? Porque se fiscalizava muitos documentos, os procedimentos dos servidores, e esquecia-se de analisar os resultados, né? Tá certo? Esse modelo, né, que foi criado, lembra do DASP, a ESAF gosta, e o CESP, a FCC e as outras. Eu sempre menciono aqui ESAF, FCC e CESP, porque na minha cabeça esses são os modelos, e o restante segue eles, NCE, FGV, né, com algumas alterações aqui a colar, né, mas o grosso são esses três grandes exames, essas três grandes examinadoras públicas, e todas elas já mencionaram o Departamento Administrativo do Serviço Público. Portanto, é uma obrigação do candidato lembrar do antigo DASP. Né? Hoje, quem substitui o DASP, né, é o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Ele que faz o papel do DASP, né? Tá certo? Lembra que esse modelo foi implantado também, né, além de combater o patrimonialismo, para modernizar o país. É a modernização econômica. E é importante você lembrar disso, porque eu canso de ver questões associando industrialização ao coronelismo. O coronelismo era contra a indústria,
né? O coronelismo não favorecia a indústria, logicamente sempre falando no sentido geral, porque um ou outro coronel foi trilhar o caminho da industrialização. Mas, em regra geral, os coronéis não apoiavam uma política de industrialização nesse país. Por isso que o Vargas vai implementar esse programa de industrialização depois da reforma da administração pública e, logicamente, durante a ditadura do Vargas, porque a ditadura dele, embora ele fosse um civil, ele era amparado pelas Forças Armadas, Góes Monteiro, Dutra, Eduardo Gomes, que eram homens que queriam uma modernidade industrial para o país, queriam a industrialização do país. Os militares sempre se preocuparam muito com a questão da industrialização do país, porque somente tendo uma indústria moderna que eu posso ter canhões, navios, aviões de guerra mais modernos, né? Então havia um forte interesse, não é à toa que ele vai investir no aço, para promover, criar a indústria de base, a Vale, o BNDES, né? E aqui estas características que eu disse para vocês, por favor, guarde no coração. Guarde no coração, porque elas aparecem quando é que foi introduzida a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a disciplina na administração pública. Na administração burocrática, né? E aí quando é que foi introduzido, né, o formalismo, que é a documentação dos atos da administração, no modelo burocrático, e o controle sobre processos, que caiu novamente em auditor. Depois, em outra aula, eu vou trazer as questões do auditor e nós vamos aqui analisá-las também, para que vocês vejam as últimas, né? Esse estado burocrático trouxe muitos vícios, que eu falei na aula passada, né? O formalismo acabou gerando excesso de papelada, falta de transparência, morosidade, né? Homenagem aí ao Franz Kafka e ao Max Weber, né? Enfim, né? Todos os vícios da burocracia, né? O apego excessivo ao cargo e assim por diante, e que acabou também gerando mais corrupção, mas esta corrupção era uma corrupção mais forte entre os servidores públicos, né? Logicamente que entre os agentes políticos sempre houve corrupção nesta nação. Estamos vendo aí, né, o deslinde aí de um caso no Supremo Tribunal Federal. Eu não consigo lembrar, né, governo federal neste país, não consigo lembrar governo que nós não tivemos um caso de corrupção que não tenha estourado, né? Anões do orçamento, conta CC5, né? É uma série agora, mensalão, né? Uma série nos estaduais também, mensalinho, né? Toda hora tem. Mas entre os servidores públicos, o Estado burocrático, ele facilitava a venda de facilidades. É uma frase famosa da administração burocrática, criando dificuldades para vender facilidade. O famoso cafezinho, não é verdade? Né? Tá, ok? Vimos algumas questões. Se você não teve a aula passada, reveja essas questões, dá uma analisada. E aí nós entramos no chamado modelo gerencial, que foi onde eu parei a minha aula, né? O modelo gerencial no Brasil, ele vai ter dois grandes momentos. Ele vai ter um primeiro momento, que é o Decreto-Lei 200/67, que é este que eu vou continuar analisando aqui hoje, e um outro momento que eu vou analisar para vocês, que é a Emenda 1998, que vai implementar uma grande reforma gerencial com base no plano diretor de reforma do aparelho de Estado, que eu já falei, insisto, que é o documento básico para o concurseiro se preparar bem em administração pública. Lógico que nós estamos tendo mais elementos sendo agregados aí nos concursos, eu vou comentar também, como a Secretaria de Gestão Pública e outras coisas mais, mas vem a partir desta emenda 1998 que nós vamos começar a ver a proliferação das organizações sociais, das organizações da sociedade civil de interesse público, que eu vou abordar aqui em sala, das agências reguladoras, das agências executivas, dos famosos poupa-tempos, né, onde tem, ou com nomes similares, facilitando a prestação de serviço para o cidadão, a reforma na prestação de serviço do INSS e assim por diante. Bom, então tá aí, né, já fiz uma revisão rápida para que vocês se localizem e para que possamos aí avançar com o Decreto-Lei 200/67. O Decreto-Lei 200/67, no seu artigo 6º, ele traz 5 princípios que você deve decorá-los, né? Esses 5 princípios: o princípio do planejamento, o princípio da descentralização, o princípio da delegação, o princípio da coordenação e o princípio do controle. Quando eu falei na aula passada sobre princípio do planejamento, eu falei para você que aí se consolidou
o chamado orçamento-programa. O orçamento-programa, bem da verdade, ele começa a ser implementado um pouquinho antes, né, do Decreto-Lei 200/67. Ele começa a ser implementado com a Lei 4.320/64. O Decreto-Lei 200/67 retoma e vai consolidar o orçamento-programa, que mais tarde será aprimorado na Constituição de 88, como nós estamos assistindo no curso de Administração Financeira e Orçamentária. Aquele orçamento-programa onde tem que se mandar o projeto do orçamento de lei, a LOA, para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional autoriza e serão executadas no máximo, as despesas que estão aprovadas, conforme a entrada das receitas, naturalmente, né? Então, vem a partir daí o chamado orçamento-programa, vai dizer o Decreto-Lei 200/67, com os planos e programas nacionais, regionais, setoriais, que inclusive vamos encontrar esse texto sendo repetido pela Constituição de 88, né? Tá certo? O segundo princípio, o princípio da centralização. A descentralização, leia-se descentralização administrativa e descentralização de serviços. Falei bastante na aula passada. Descentralização administrativa é quando a administração pública cria uma nova estrutura administrativa com personalidade jurídica própria na chamada administração pública indireta, mediante o princípio, né, da especialidade para prestar serviços. Então, a criação de uma nova autarquia, a criação de uma nova empresa pública, de uma nova fundação, de uma nova sociedade de economia mista, constitui-se descentralização administrativa, porque entenderam os administradores nos anos 60 que uma pessoa jurídica com autonomia administrativa e especializada naquele serviço, prestaria esse serviço com muito maior eficiência. Essa era a ideia, né? Então, a partir de 67 para 68, nós vamos assistir o início de, né, um grande boom dessas entidades da administração pública indireta. Então, 68, já no ano seguinte, eu já falei, Caixa Econômica BNDES já vira empresa pública. Logo a seguir, nós temos a criação de uma empresa pública, o metrô de São Paulo, outra, o metrô do Rio de Janeiro, uma sociedade de economia mista aqui, a Sabesp, temos a criação da Embraer, da Embratel, que eram empresas públicas. Eu não sei a sua formação exatamente, se era empresa pública, sociedade de economia mista, mas eram entidades da administração indireta, né? Nós vamos ver a estruturação do Banco Central, que é uma autarquia. Depois nós vamos assistir à criação mais adiante, em 76, da Comissão de Valores Mobiliários, e uma explosão de entidades na administração pública indireta, um monte de entidades na administração pública indireta, a Fundação Nacional do Índio, né, a Fundação Nacional do Bem-Estar Menor, que não mais existe, né, as fundações, as FEBEMs estaduais, né, aqui no meu estado, né, a famosa FEBEM, que hoje chama-se Fundação Casa. Então, nós vamos ter uma proliferação imensa dessas entidades da administração pública indireta. E explico muito facilmente isto, por quê? Porque primeiro se entendia que desta forma os serviços públicos seriam mais eficientes, né? E a produção de bens também que a sociedade necessitaria, né? Nós vamos ver a criação das subsidiárias, né, também, que vão se espalhar, a BR Distribuidora, né? A Petrobras nesse momento vai ganhar um impulso gigantesco do Estado brasileiro, vai ser transformada numa sociedade de economia mista. Não sei exatamente como é que estava a sua conformação, mas a partir dela vir uma sociedade de economia mista vai ser criada a Petroquisa, né? Grandes projetos hidroelétricos, né? Enfim, é o projeto Brasil Potência, né? É o projeto Brasil Potência, tocado aí, né, pelo ministro Antônio Delfim Neto, né, junto com vários parceiros importantes, João Paulo dos Reis Veloso, vários grandes parceiros importantes, né? É a retomada da política do desenvolvimentismo que marcou o governo Vargas, que marcou o governo JK e que agora vai marcar profundamente o regime militar, né? E como tinha as condições internacionais, econômicas para fazer este crescimento, eles apostaram pesadamente na administração pública indireta, deixando até um certo abandono para a administração pública direta. Além desta descentralização administrativa, nós temos a descentralização de serviços. Toda vez que é criado um novo serviço na administração pública indireta, isso é uma descentralização de serviços.
toda vez também que é criado um serviço que será prestado pelo setor privado, também é uma descentralização de serviços. Ao invés da administração pública direta, né, que é aquele conjunto de órgãos que estão subordinados à presidência da República, no interior da pessoa jurídica de direito público chamada União, esses serviços são criados ou em entidades da administração pública indireta, nas suas autarquias, sociedade de economia mistas, empresas públicas, ou elas são criadas para serem delegadas para o setor privado. Agora, esta descentralização de serviços, vocês já estudaram com o professor, com outros professores, e vem estudando, que essa descentralização de serviços pode tomar dois nomes. Se é uma descentralização de serviços que ocorre no interior da administração pública, o nome que ela recebe é outorga. Outorga. Esta outorga se dá em decorrência da lei. Então, o Ministério, por exemplo, da Fazenda, resolve criar um novo serviço para ser prestado pelo Banco Central. Então, o que ele faz? Pede ao presidente, o presidente manda o projeto para o Congresso, aprova-se, e esta nova lei vai transferir este serviço que será prestado pela autarquia Banco Central. Isso é uma outorga. Agora, né, tivemos um caso famoso, a LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social. É um serviço da assistência social, né, o projeto de lei foi mandado para o Congresso, aprovado, e foi criado um serviço a ser prestado pelo Instituto Nacional do Seguro Social, que na realidade presta serviços basicamente de previdência. Mas como entenderam que ele estava aparelhado para esse tipo de serviço, então resolveram outorgar para ele, outorgar para ele a prestação deste serviço. Agora, quando a administração pública decide criar um serviço que deverá ser prestado pelo setor privado, você já sabe isso, visto em direito administrativo. Isso vai ocorrer por meio de a regra geral, licitação. E a regra geral vai haver um contrato administrativo. Um contrato entre a administração pública direta e o setor privado. Duas palavras que na cabeça de vocês eu sei que estão muito bem consolidadas. Concessionárias e permissionárias. As concessionárias e as permissionárias. Isto também é uma descentralização de serviço. Ao invés da administração pública direta administrar esse serviço de forma centralizada, ela está descentralizando para o setor privado. E esta descentralização para o setor privado é o nome do terceiro princípio que está no Decreto-Lei 200/67, delegação. Delegação. É a administração pública delegando para o setor privado. Agora eu vou te explicar uma lei que não está na lei. Eu vou te explicar uma lei que veio da economia. Ela não vem do âmbito jurídico. Chama-se Lei de Wagner. Wagner é um economista alemão do final do século XIX e que vai traçar um enunciado muito importante que até hoje parece que não tem sido contestado. Wagner vai dizer: à medida que o produto interno bruto de uma nação cresce, o Estado cresce muito mais. À medida que o produto interno bruto de uma nação cresce, o Estado cresce muito mais. Vamos analisar as consequências disso? À medida que o PIB cresce, o Estado cresce muito mais. Ele expande seus órgãos, entidades, seus serviços, não é? Vocês vão trabalhar ou na área fiscal, ou em tribunais de contas, ou no Ministério Público, né? Vão atuar numa área ligada ao orçamento, ou à administração de serviços. Então vamos analisar. Qual é, isso que eu vou falar para você, vale para a administração financeira orçamentária. O Estado tem N receitas. O Estado tem várias receitas. Tem receitas industriais, tem receita de serviços, né? Tem receitas agropecuárias, mas tem as receitas tributárias, né? Tributárias fiscais, não fiscais. Qual é a receita que em qualquer estado, pelo menos os grandes estados, tem exceções. Outra hora eu comento, não cai na prova. Qual é a receita que prevalece basicamente em qualquer estado? As receitas fiscais, as receitas tributárias. Então, se eu tenho cada vez um estado maior, eu preciso ter mais despesas. Se eu tenho mais despesas, eu preciso arrecadar mais. Então, essas receitas tributárias têm que ser aumentadas permanentemente. Agora, quem é que está pagando por esses tributos? A sociedade. A sociedade. Então, qual é o risco de deixar o Estado crescer indefinidamente? À medida que o Estado cresce, ele precisa aumentar a sua arrecadação. Ele tem que aumentar a sua tributação.
e cada vez ele vai extrair maior renda e patrimônio da sociedade. Até que começa a chegar a um ponto, e aí os cidadãos, os agentes, resolvem falar, olha, eu não vou consumir porque eu não tenho recursos para consumir ou porque o bem é muito caro. E o produtor resolve não produzir porque ele já percebeu que o lucro dele vai ser pífio. Não vale o risco da atividade. E aí, qual a tendência disso? É de matar a economia. Ou o Estado passa a ser a economia, ou ele mata a economia. Não tem muita saída. Em 1967, os economistas sabiam disso. Sabem isso desde o final do século XIX. E havia uma preocupação dos economistas, dos administradores públicos, com o efeito da lei de Wagner. Então, daí o princípio da delegação. O princípio da delegação. Qual é o objetivo do princípio de delegação? Eu vi isso ser abordado em CESP-NB. Né? O objetivo do princípio da delegação, só que ele não especificou delegação. Ele falou objetivo do decreto-lei 200/67. Ele colocou amplo, né? O objetivo da delegação é conter o crescimento excessivo do Estado. O objetivo da delegação é conter o crescimento excessivo do Estado. Logicamente, que como é focado em interesse público, combinando com a prestação de bons serviços públicos. Essa é a ideia da delegação. Então, os militares já sabiam, os economistas que trabalhavam no regime já sabiam, que o país ia crescer muito, e de fato o país cresceu muito. O país cresceu muito, né? Tivemos crescimento no ano 7%, no outro ano 10%, tivemos um crescimento de 14%. 14%, só Angola recentemente teve, nem mesmo a República Popular da China, que nos festejou aí, né, com crescimentos aí de 2 dígitos por praticamente uma década, chegou ao crescimento de 14%. Lógico, crescemos 14% como Angola, não tinha nada. Não tinha nada, era uma roça. Pergunta para os seus avós o que era o Brasil em 64, se tiver alguém bem aí na família que lembra. Não tinha nada. Né? É bonito nas novelas das 8. Era tudo difícil, tudo longe. Não tinha transporte público, não tinha infraestrutura, né? Não tinha saneamento. Né? Se nós tirássemos um brasileiro que viveu naquela época e trouxéssemos para hoje, e colocássemos ele nas nossas grandes cidades, ele ia falar, nossa, que espetáculo, que país maravilhoso que vocês têm. Né? Como é que vocês conseguem achar defeito desse país? Né? Tem shopping center, come a hora que quer, né? Antigamente nós tínhamos problemas de fome no Brasil, porque o Brasil tinha que importar alimento. Hoje nós exportamos alimentos para o mundo inteiro, né? Entendeu? O Brasil tinha que importar qualquer bem mais sofisticado. Hoje nós exportamos bens para o mundo inteiro. Né? Então, quer dizer, o país tem uma capacidade produtiva absurda dessa base que foi estruturada aí. Já vinha sendo estruturado um pouquinho com o doutor Getúlio, depois um pouquinho com o presidente JK, um pouco aí, depois continuou sendo estruturada para chegar nesses Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, criação desse período. Juntamente com os financiamentos agrícolas do Banco do Brasil. Né? Banco do Brasil e Embrapa são 2 bênçãos nessa república. Né? O brasileiro médio não tem noção do que eles representam para a nossa nação, esta abundância alimentar. Né? Então, quer dizer, né? Era uma reforma para fazer o país crescer. Só que, né? Se cresceu 7, 8, 10, 14% ao ano, o que aconteceu com o Estado? Agigantou-se. Mas cuidado, cuidado na sua prova. Uma coisa era o objetivo do decreto-lei, outra coisa é o que aconteceu na realidade, porque o CESP explorou isso. O CESP trouxe uma questão, eu não vou lembrar o ano bem a prova, mas eu tenho essa questão, trarei para vocês, que dizia o seguinte, né? O decreto-lei consolidou a reforma gerencial buscando uma maior estatização da economia. Errado. Errado. Desculpa pela voz meio alta. Errado. Né? Errado. O objetivo era conter o crescimento do Estado. O efeito no mundo dos fatos foi o crescimento do Estado. Eu diria assim, talvez sem o decreto-lei o Estado teria crescido mais ainda. Né? Sem o decreto-lei o Estado teria crescido mais ainda. Outra coisa que nós devemos levar em conta, que lamentavelmente, né, como dizia, né, uma amiga minha, né, alegria de pobre dura pouco, não é isso? Jogaram areia na nossa feijoada. 73, Egito meteu a mão na cara de Israel, Israel revidou, e a resposta disso foi o maravilhoso primeiro choque do petróleo. Não é verdade?
Né? Como dizia uma avó minha, miséria pouca, né? Terrível que ela tinha, né? Ela dizia assim, miséria pouca não adianta nada. Em 79, Revolução Iraniana, e 80, 88, guerra Irã-Iraque. 2 dos 4 produtores de pelo menos 80% de todo o petróleo do Oriente Médio. Segundo o choque do petróleo. Mas não tem crise que, não tem Estado, não tem inteligência humana capaz de enfrentar uma coisa desse tipo. Então, o que aconteceu com a economia mundial? Quebrou e nós quebramos juntos. Né? Então, quer dizer, neste momento de crise econômica, se você der uma olhada nos jornais nos últimos 5, 6 anos, você vai reparar isso. Que em todo momento de crise econômica, o Estado, para impedir uma catástrofe maior na sociedade por conta da crise, ele vai assumindo muitas empresas. Ele vai assumindo o controle de várias empresas. No Brasil, Brasil Foods, o Banco Votorantim recentemente. O Estado ele vai assumindo, ele traz, né, ele vai segurando a conta. Ele fala, não. Né? Aí alguém uma vez me perguntou, mas professor, o Estado brasileiro passou a ter o controle acionário da Brasil Foods? Eu não sei se ainda tem. Via BNDES, claro. Mas é dinheiro público. O que é que você prefere? Ver o oeste de Santa Catarina passando fome? É isso? Deixar a Brasil Foods quebrar, que é Perdigão e Sadia, é deixar o oeste de Santa Catarina regredir 50 anos. Pouca gente sabe, mas o oeste daquele estado lindíssimo, que eu tive o prazer de ter alguns anos aí, pretendo voltar logo, tinha índices de mortalidade infantil típicas da Chapada do Araripe. Era miséria. A suinocultura na região trouxe uma riqueza fantástica. Hoje você vê centros tecnológicos, pesquisa, infraestrutura. Os catarinenses com uma disciplina absurda investiram e hoje o Estado é um dos melhores indicadores desse país. Não é verdade? Né? Deixar quebrar, às vezes, uma empresa desse tamanho, isso gera consequências desastrosas. Todo mundo prega o fim do Estado, mas a hora que vem o fim dos tempos, todo mundo ora para o Estado voltar correndo. Na rodada de 2008, o Estado no mundo inteiro adquiriu empresas no mundo inteiro. Ou você acha que a General Motors conseguiria sobreviver, a General Motors, a Chrysler, sem o governo norte-americano? Será que a Citroën, a Renault conseguiria sobreviver sem o governo francês? De jeito algum. Estariam fechadas hoje e milhões de americanos, homens e mulheres, trabalhadores e trabalhadoras, milhões e milhões de franceses estariam hoje passando fome. Porque quando quebra uma fábrica dessa, você não quebra uma fábrica, você quebra uma cadeia de 100, 200, 300 empresas que uma vem na sequência da outra, redes de distribuidores, quebra todo mundo. Então a verdade foi essa. Então, por conta desta combinação de crescimento econômico que nós tivemos nos anos 60 para 70, né, que ficaram conhecidos como milagre brasileiro, milagre econômico, combinada com as crises, nós tivemos uma brutal estatização da sociedade brasileira. O Estado virou gigante, o Estado virou um gigante, né? Mas o decreto-lei veio com a intenção de combater este agigantamento, pelo menos minimizar um pouco este agigantamento. Tudo bem? Tranquilos? Né? Agora, o quarto princípio é o princípio da coordenação. O Decreto-Lei 200/67, uma das suas seções, vai falar muito claramente. Os ministérios que estão subordinados à Presidência da República, terão um papel fundamental na coordenação. Na coordenação. Coordenação de atividades, dos sistemas da administração, dos sistemas relacionados ao orçamento, às finanças públicas. E os ministérios, ao invés de prestarem serviços à população, isso foi tirado deles. Os ministérios vão administrar principalmente questões CESP-NB. CESP abordou isso. Vão administrar principalmente convênios e contratos. Onde é que é planejada uma política pública em regra geral? Uma política pública é planejada dentro do Ministério. É o Ministério da Fazenda que planeja as políticas públicas na área da fazenda pública, na área do sistema financeiro, da economia brasileira. É o Ministério do Planejamento que planeja as políticas públicas na área do orçamento. É o Ministério das Minas e Energia que planeja as políticas públicas na área energética deste país, na área de mineração. Né? Então o papel dele é o quê? É coordenar
Então, quando eu falo, existe um contrato administrativo entre a administração pública direta e uma concessionária, quem está assinando esse contrato na administração pública direta? Na regra geral, é o Ministério. Na regra geral, um ministério. A título de curiosidade, para você entender a estrutura. E diz o Decreto-Lei 200/67, em cada ministério haverá um órgão de controladoria. Um órgão de controladoria que auxiliará o seu ministro. O que é que faz a controladoria? A auditoria interna de todos os órgãos subordinados àquele ministério. Esse é o papel. Detectado uma irregularidade, logicamente informa ao seu ministro, que naturalmente, por força hoje do artigo 74 da Constituição Federal, parágrafo 1º, questão que caiu na ESAF, né, deverá informar imediatamente o Tribunal de Contas da União sob, outra questão também, eu não lembro de que examinadora era, sob pena de responsabilidade solidária. Então veja, existe um órgão de controladoria dentro de cada ministério. É óbvio. Se o ministro é uma figura de Estado importante, então ele tem que ser o primeiro a saber de qualquer irregularidade, qualquer anomalia nos órgãos subordinados a ele. Outra coisa também, cada entidade que está na administração pública indireta, cada entidade que está na administração pública indireta, autarquia, empresa pública, sociedade economista, ela está vinculada a um ministério. Quando a gente fala que a entidade da administração pública indireta está vinculada, afetada, ligada, né? É isso, não há relação de subordinação, em nome de Jesus, hein? Não existe relação de subordinação. Ainda eu vejo questões de concurso público tentando pegar o candidato novato. Né? Uma pessoa jurídica não está subordinada a outra pessoa jurídica. Uma pessoa jurídica não está subordinada a outra pessoa jurídica. Mas, professor, a empresa tal, que é uma hold, pessoa jurídica de direito privado, controla outra empresa tal, que é pessoa jurídica de direito privado. Mas não há uma relação de subordinação. O que acontece é que aquela pessoa jurídica de direito privado, vamos dizer que uma SA, né, controla outra SA. Né, aquela SA, no conselho de acionistas, na Assembleia Geral Ordinária, ele tem um peso grande que ele consegue controlar aquela outra SA, mas não há uma relação de subordinação. Então não existe essa relação de subordinação aqui. Até foi uma questão colocada pelos doutrinadores, como é que ficaria essa relação entre as entidades da administração pública indireta e os entes federados, União? Como é que é essa relação? É uma relação de igualdade? Porque são duas pessoas jurídicas, né? Similarmente a duas pessoas físicas perante a lei são iguais. A igualdade formal, não é isso? Que a gente estuda lá no direito constitucional, né? Agora, a resposta foi a seguinte: dos doutrinadores civilistas do direito civil, eles diziam sim, são duas pessoas jurídicas e estão numa relação de igualdade. Essa foi a resposta dos civilistas. Por quê? Eles pensaram em termos de personalidade jurídica. Muito correto. Agora, a resposta dos administrativistas, dos mestres do direito administrativo, foi outra. Eles disseram assim, não há uma relação de subordinação, mas também não pode se dizer uma perfeita igualdade. Porque, veja, a pessoa jurídica da administração pública indireta só existe porque houve a vontade da pessoa jurídica ente federado. Então, eles criaram uma resposta inteligente, disseram, elas não estão, né, administração pública indireta e o ente federado, elas estão levemente abaixo, mas não há relação de subordinação. Por quê? Porque depende de lei elaborada aqui para poderem existir aqui. Essa foi uma resposta bonita, mas eu ainda não vi em concurso. Né? Se eu vir, eu trago para vocês também. Né? Agora, veja, né, o professor explica lá no direito administrativo, eu explico aqui também, que cada entidade da administração pública indireta está vinculada à administração pública direta. É este vínculo jurídico que permite o presidente nomear o dirigente daquela entidade. Nomear o presidente da Petrobras, presidente do Banco Central, né, o dirigente do Instituto Nacional do Seguro Social. E é também este vínculo que permite o Ministério fazer um controle daquela entidade. Mas que controle, professor? O senhor disse que não tem relação de subordinação, não tem mesmo. Ele vai fazer um controle, o nome desse controle, eu vi uma questão dessa em concurso público, né? Um controle finalístico.
um controle finalístico. O que o Ministério vai fazer? Ele vai controlar, verificar se aquela entidade está executando o orçamento dela de maneira adequada e se ela está cumprindo a finalidade pública para a qual ela foi criada. Isso é um controle finalístico. Não há uma relação de subordinação. É um controle finalístico que ele tem que fazer. Então, por isso que ele também tem um órgão de controle. Tudo bem? Então, quando eu olho, por exemplo, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, SUSEP, que é uma autarquia, o Banco Central, que é outra autarquia, CVM, que é outra autarquia, Casa da Moeda, que é uma empresa pública, elas estão vinculadas ao Ministério da Fazenda. Quando eu olho Eletrobras, quando eu olho Petrobras, elas estão vinculadas ao Ministério das Minas e Energia. Quando eu olho o Instituto Nacional do Seguro Social, Dataprev, que é uma empresa pública que elabora sistemas de TI para a Previdência Social deste país, estão vinculados ao Ministério da Previdência Social. Né? Quando eu olho e vejo, por exemplo, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e o CAD, hoje, que é uma autarquia, estão vinculados ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Então veja que o vínculo é entre cada ministério para quê? Para que ele possa, né, fazer o seu controle finalístico. Este é o controle que cabe ao Ministério. Então está aí o papel da coordenação. Questão CESP, né? A administração pública, a alta administração pública ficou muito mais no papel de planejamento, né, e fiscalização de contratos e convênios. Perfeita resposta. A alta administração ficou muito mais no papel de planejamento e fiscalização de convênios, né? Depois eu vou falar, quando eu tratar do plano diretor hoje, eu vou falar de formular, implementar e fiscalizar. Eu não, está lá no plano diretor, eu só estou aqui te vendendo peixe pelo mesmo preço. Tá certo que eu comprei, né? Plano diretor, ele vai falar formular, implementar e fiscalizar. E ele vai chamar isso aí de aparelho de Estado, ou núcleo estratégico. Mais algumas coisinhas que não estão aí, né? Então, esse é o papel dos ministérios. Posso dizer, para você que vai prestar um Tribunal de Contas do Estado, né, ou vai prestar a administração pública municipal, que equivalente papel realizam as secretarias. Secretaria do Estado da Bahia, de Planejamento, Secretaria de Transportes da Bahia, Secretaria de Habitação do Ceará, Secretaria de Planejamento, Secretaria de Orçamento e Planejamento, sei lá, não sei o nome das secretarias, cada estado dá o seu nome, né, do Estado do Rio Grande do Sul, né, Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo, eles estão desempenhando o mesmo papel. Formulando, implementando, fiscalizando política pública, né? Aquilo que acontece na União acontece nos estados, nos municípios, resguardadas as proporções e as competências constitucionais. Isso é o que se chama de simetria. É a simetria, né? Vale para lá, vale para cá. Tudo bem? Aqui eu sempre vou falar em união, né? Porque é o termo utilizado na Constituição e nós pensamos muito em termos de concurso federal. Mas vale lá, vale aqui também. Tudo bem? E o último princípio, né, este talvez um dos mais explorados no concurso, é o princípio do controle. Qual é a diferença? Caiu novamente auditor da Receita. Vai cair no próximo auditor da Receita, vai cair provavelmente na Secretaria da Fazenda do seu estado. Esse aqui é um clássico dos concursos, né? CESP adora. Por que eles gostam tanto? Porque todo mundo erra. O dia que o pessoal parar de errar tanto, para de cair. Não é verdade, né? O examinador não é do bem mesmo, não é verdade, né? Tem um coraçãozinho peludo, né? Como diz um amigo meu, né? Não é verdade, né? Coração frio e peludo, né? Controle sobre resultados. Controle sobre resultados. Eu tive a honra e o prazer de ser convidado para dar um curso dentro do Correio, né? Da empresa Brasileira Correios e Telégrafos, por um grupo que queria prestar um concurso, na verdade, de 2 anos consecutivos, né? Eu tive essa honra. E a hora que eu cheguei nesse momento de falar sobre controle de resultados, né, a empresa Brasileira Correios e Telégrafos, que ganhou sua estrutura gerencial neste momento, aí da reforma do decreto 300/67, o candidato levantou a mão e falou: professor, mas é exatamente o que acontece aqui no Correio. Ele já era servidor do Correio, empregado público, e ele estava disputando um cargo de superior que a remuneração era melhor. E aí ele falou: é exatamente o que acontece aqui no Correio. Nós contratamos, por exemplo, uma empresa para construir um muro. A empresa mandou na sua guia, para poder receber, que ela havia construído 16 metros. Nós não tomamos nem satisfação. Nós primeiro fomos medir o muro, fotografamos o muro, fizemos a documentação e deu 14 metros. E aí, logicamente, como deu 14 metros, nós pagamos do 14 metros. Se a empresa não concordar, ela que entra com recurso.
E acabou. E ela tenta explicar porque 14 é 16 e não é 14. Isso é um controle sobre resultados. É lógico, né? Primeira vez passam 2 metros, depois passam 4, depois passam 8, depois passam 12, não é isso? Não é? A ideia é essa, é lógico, né? Primeiro a gente, né, tenta aqui, né? Ah, passou, nossa, olha, funciona outro, né? Entendeu? Né? Tá? Pode ter sido que também não tenha sido uma fé, não é verdade, né? Às vezes acontecem esses erros, né? Mas este é o controle sobre resultados, e esta é a regra. Aí está a essência da diferença da administração burocrática para a administração gerencial. Isto que eu estou te falando vale em administração pública, isto vale em administração geral, famosa teoria geral da administração. Na administração burocrática, o controle se dá focado em cima dos processos. Na administração gerencial, o controle se dá sobre resultados. Não tem nem como você errar isso. Por que não tem como errar, professor? Basta ver tua vida profissional. Compara, a menos que você seja uma empresa muito burocrática, então não vai valer para você, né? Na minha época, quando eu comecei a trabalhar, virei bancário. Primeiros 2 anos da minha vida eu fui bancário. Tive a honra de servir numa instituição chamada Banco América do Sul, que não mais existe. E uma preocupação com o horário de entrada, horário de saída, isso tudo bem, é natural na empresa, né? Mas quantas vezes foi ao banheiro? Está enrolando no serviço? Né? Isso é uma visão burocrática de gestão. Não é à toa que foi vendido. Antes que fechasse, não é? Então, é uma visão burocrática de mundo, que era típica em todas as empresas. A América do Sul era muito avançado para a sua época, mas era típico de todas as empresas, ainda nos anos 80, 90. Vamos lembrar que a nossa abertura de mercado se deu a partir de 1990. E aí, tinha algumas empresas brasileiras que já eram gerenciais, e outras ou viraram gerenciais ou viraram história, e não existem mais. Fecharam. Não é verdade? Porque não tinham muita opção. Né? Então ele estava preocupado com todo esse aspecto burocrático, né? Que ainda existe em vários setores da indústria, do comércio, porque também às vezes precisa ter algumas regras burocráticas. Mas era pesadamente burocrático. Hoje não. Hoje você vai para o aeroporto, estão trabalhando lá no seu laptop no aeroporto. Está trabalhando na sua casa. Né? O chefe moderno, o chefe gerencial, ele fala, eu não quero saber quando é que o serviço vai ficar pronto, desde que seja até amanhã de manhã. E não dou a mínima como você vai fazer, não vai falar assim porque ele é educado. Aí vai falar, olha, eu estou sendo pressionado para que isso esteja pronto. Então, amanhã de manhã você tem que estar pronto. Senão roda a sua cabeça, a minha vai a sua junto. Entendeu? Né? Mas a verdade é essa, não me interessa. O que me interessa são os resultados. Eu quero saber de resultado. Se você vai atender na sua casa o cliente, se você vai na casa dele, se você vai estar na feira, não interessa. Né? Então, o funcionário gerencial, ele trabalha em qualquer lugar. Na rodoviária, no carro, né? Não é tanto acidente de carro, né? Ligando o celular, né? Porque ele fica entre o acidente do carro e o emprego, não é isso? Né? Então, no carro, ele atende o cliente, resolve, no café da manhã, né? Eu lembro de um cunhado meu, né? Que é um executivo internacional, muito inteligente, inteligentíssimo, engenheiro eletrônico. Eu estava na casa dele, dia 24 de dezembro, isso aí tem acho que uns 2, 3 anos. E a esposa dele também é executiva internacional, então os dois partilham do mesmo mundo, né? Moram numa região belíssima de Campinas. Aí a gente jantando, tomando vinhozinho, daqui a pouco recebe um telefone. A empresa dele ligou e falou assim, olha, estamos recebendo 3 executivos da Colômbia e eles gostariam de conhecer a cidade de São Paulo. Ninguém perguntou para ele o que as filhas dele achavam, ninguém perguntou o que a família dele achava, né, que ele ia ter que sair pleno véspera de Natal para ficar fazendo, exatamente, né, bancando o anfitrião de 3 executivos solitários da Colômbia, que certamente não queriam vir a São Paulo para conhecer os nossos monumentos. Né? 3 homens que precisam encher a cara e outras coisas mais para poder esquecer que o Natal deles não está perfeito, não é verdade? Porque qualquer homem que está bem na vida vai ficar em casa no dia 25 de dezembro. E o que ele fez? Pegou o carro, a esposa já entendeu, vai embora, porque o nosso presente e futuro depende disso. Né? Então esse é o modelo gerencial, o que interessam são resultados. Como você vai obter esses resultados é uma questão de segundo plano. Tudo bem? Agora, o Decreto-Lei 200/67, que instituiu 4 das 5 espécies que predominam na administração pública indireta, no seu artigo 4º, autarquia,
fundação, empresa pública, sociedade de economia mista. Professor, onde é que está a definição de autarquia? Está lá, Decreto-Lei 200/67. Onde é que está a definição de empresa pública? Está lá, Decreto-Lei 200/67. Onde é que está a definição de sociedade de economia mista? Está lá. A fundação que está lá está na velha redação. Né? Hoje nós temos a fundação que é pessoa jurídica de direito público por entendimento do Supremo Tribunal Federal. Mas aquela fundação que está no Decreto-Lei 200/67, tome muito cuidado, é a fundação que é pessoa jurídica de direito privado, né? Tá certo? Algumas curiosidades rápidas. Por que a fundação está lá? Né? A fundação, você já deve ter lido vários trechos da Constituição Federal, as fundações instituídas pelo poder público, as entidades fundacionais. Quando fala-se fundações instituídas pelo poder público, entidades fundacionais, o legislador está querendo mais do que a fundação que integra a administração pública. Ele está pensando também nas fundações de apoio, né, que existem na área da educação e que não integram a administração pública indireta. Né? Elas são aquilo que se chama de paraestatais. Mas por que na Constituição, professor, né, as fundações instituídas pelo poder público, as entidades fundacionais, você vai achar lá, né, se eu não me engano, memória não me trai muito, o artigo 37. Eu sei que eu fui fazendo um pente fino um dia, achei várias entidades fundacionais, para minha curiosidade, até para comentar com você em sala de aula. Mas por que isso, professor? Porque, não sei se você já reparou, a quantidade de denúncias de corrupção que existem em torno de fundações. Ah, é verdade, hoje não fala mais fundações, fala ONGs. Vocês já repararam a quantidade de denúncias em torno das ONGs? Que é uma fundação, é uma associação civil, não tem para onde escapar. Né? Não é uma outra entidade, porque não existe ONG, né, na estrutura, no ordenamento jurídico nosso. Organização não governamental é um termo criado pela Organização das Nações Unidas. E virou uma espécie de qualificação. Né? Um selo de qualidade para uma fundação, para uma associação, que se coloca como uma ONG. Né? Lamento dizer para você, isso é mais velho do que mandar para frente mascando chiclete. Só que no passado não tinha o termo ONG, então eram fundações. Então, se você pegar a primeira redação do Decreto-Lei 200/67, as fundações não estavam lá. Só tinha 3 entidades, 3 espécies na administração pública indireta. A autarquia, a empresa pública e a sociedade de economia mista. Mas como as fundações sempre foram um canal muito bom para se lavar dinheiro, excelente, então nós assistimos à entrada em 69 da fundação no Decreto-Lei 200/67. E de lá para cá nós vimos vencer cada vez mais a tese dos publicistas, porque a princípio a fundação que estava no Decreto-Lei 200/67 era o quê? Era uma pessoa jurídica de direito privado, como define o Código Civil, com patrimônio destinado a uma finalidade não econômica, ou é social, né, assistência social, é educação, é cultura, ou é pesquisa, é meio ambiente, ou é saúde, né? E depois nós vimos ela evoluir aí a partir de 88 para cá, para a fundação pública, né? A Constituição de 88 já estabeleceu a universalidade do concurso público, então as fundações tinham que fazer concurso público, que não era obrigatório para todas, só conforme a lei que a criou. Né? E depois nós vamos ver a tese publicista, que já era defendida por Celso Antônio Bandeira de Mello, vencendo o Supremo, que é a fundação pessoa jurídica de direito público que nós temos hoje, que já caiu em ESAF. Né? Fundação pessoa jurídica de direito público, né? O Alexandre Maza gosta de dividir entre fundação pública e governamental. Pública seria essa, na opinião dele, pessoa jurídica de direito público. Né? Você lembra que lá no direito administrativo tem uma diferença entre autorizada pela lei e criada por lei. Vocês lembram dessa diferença? Fácil, né? Autorizada por lei ou criada por lei. Né? Eu sempre falo para o candidato, na dúvida lembra, pessoa jurídica de direito público, ela é criada pela lei. Pessoa jurídica de direito privado, ela tem a sua autorização de criação pela lei, que é diferente. Mas por que essa diferenciação, professor? Porque está na Constituição? Não é porque está na Constituição, é porque está no Código Civil, na 10.406. Essa diferenciação está lá.
Porque o Código Civil vai dizer claramente que a pessoa jurídica de direito privado, ela está instituída a partir da hora que ela tem o seu registro no chamado Registro Civil de Pessoa Jurídica. Registro Civil de Pessoa Jurídica é vulgo popular cartório. Né? Registro Civil de Pessoa Jurídica. Então, a partir da hora que ela tem a inscrição dos seus atos nesta entidade, né, no Registro Civil de Pessoa Jurídica, é que surge. Agora, a pessoa jurídica de direito público, não. Ela já existe desde o momento que a lei já foi autorizada, sancionada, promulgada e publicada. Quer ver? Eu vou te dar uma palhinha, né? Briga entre Serra e Dilma. Eu nunca mais vou esquecer, porque ali dava para ver exatamente esse conceito no debate entre os dois, né? O senhor José Serra falou para a presidente Dilma, mas nós criamos as agências reguladoras. As agências reguladoras são autarquias, portanto são pessoas jurídicas de direito público. E a presidente Dilma, que é um trator, né, atropelou ele. Ela virou e falou, vocês criaram. Só que não tem orçamento, não tem servidor público, não teve concurso, não tem administração, não tem nada. Por quê? Do ponto de vista legal, elas existiam. Já foi criado, foi autorizado, aliás, foi aprovado pelo Congresso, foi sancionado pelo presidente, então elas já existiam. Já existem, juridicamente. A partir da hora foi sancionado, promulgado, publicado, Diário Oficial da União, ela existe. Agora, o que é que precisa? Precisa ter dotação orçamentária, nomear dirigente, criar estrutura hierárquica, abrir concurso público, contratar seus servidores. Agora, olha só, vou pegar um outro exemplo aqui do Estado de São Paulo. Pessoa jurídica de direito privado. O governador Geraldo Alckmin criou aqui no Estado de São Paulo a Agência de Fomento do Estado de São Paulo. A Agência de Fomento do Estado de São Paulo é uma empresa pública. Desde quando estava autorizada a criação dessa pessoa jurídica de direito privado? Desde o governo Covas. Então o governo Covas, olha aqui, né? Deus abençoe, está lá, né? Está administrando o céu, né? Mas enfim, né? O governador Covas teve a visão de que o Estado de São Paulo precisaria de uma agência de fomento. Então o que ele fez? Ele mandou um pedido para a Assembleia Legislativa do Estado, a Assembleia Legislativa autorizou a sua criação. Estava autorizada a criação por lei. Só que, né, tem que haver o orçamento público, tem que haver as condições para a criação. Então, quando o atual governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, tomou posse, ele entendeu que neste momento era conveniente e oportuno ao interesse público a criação daquela agência de fomento. E criou a agência de fomento. Né? Não abriu o concurso no primeiro momento, porque parte dos seus servidores eram egressos servidores da nossa Caixa, né? Que foi, né, uma parte dela foi vendida para o Banco do Brasil e outra parte ficou na mão do Estado de São Paulo. E hoje, muito felizes, que eu já encontrei alguns desses que trabalham na Agência de Fomento Paulista, né? Porque estão trabalhando nesta agência de fomento que recebeu toda a sua estrutura administrativa no início da administração Alckmin. Então veja a diferença, né? Na pessoa jurídica de direito público, autarquia, por exemplo, ou fundação, que é pessoa jurídica de direito público, ela é criada por lei. Vai ter patrimônio 100% público e o seu servidor, por força do artigo 39, é estatutário da Constituição Federal. É estatutário. Agora, a empresa pública, a sociedade de economia mista e a velha fundação, que é pessoa jurídica de direito privado, ela tem a sua criação autorizada pela lei. Por quê? Para ser criada, o que precisa ser feito? A inscrição no registro civil de pessoa jurídica. Né? Então eu sempre falo para os alunos, imagina, por exemplo, que a presidente Dilma quer criar uma autarquia, uma empresa pública. Por favor, presidente, não cria não. Né? É bom para quem vai prestar concurso, logicamente. Então, nesse caso, eu perdoo. Né? Mas, enfim, né? Para o Estado é muito caro. Então, ela vai criar uma autarquia. Então, a presidente Dilma manda um projeto para o Congresso aprova, ela sanciona, promulga e publica, está criada a autarquia de fiscalização do pré-sal. Está lá. Já existe, criada por lei. Aí ela resolve criar uma empresa pública, pessoa jurídica de direito privado. O que ela faz? Ela manda o projeto para o Congresso. O Congresso autoriza, ela sanciona, promulga, publica. Aí ela pegou já autorizado, manda chamar o Jarbas, o motorista da presidência. Né? Entra, né, no seu Chevrolet presidencial preto lindo, né? Ela entra lá, o Jarbas abre, pois não, presidente, ela entra. Jarbas, toque para o cartório.
Sim, senhora presidenta. Vai pro cartório. Chegou lá no cartório, desceu a presidente Dilma, abriu a porta, entrou, tá lá o delegatário, né, o tabelião, né? Presidente Dilma! Presidente Dilma! Rápido, cadeira, cadeira, cadeira! Presidente Dilma, whisky, whisky. Não, whisky não. Café, café, presidente Dilma. Ela senta lá tranquilamente, né? Pois não, presidente Dilma, o que eu posso ajudar? Ela fala, eu estou aqui em um momento histórico para o povo brasileiro. Eu estou aqui para criar a empresa do pré-sal. Já tem autorização do Congresso, por favor, faça o registro de seus atos. Então, a partir daquele momento que é feito o registro, que nasce a pessoa jurídica de direito privado, que na regra geral sempre o seu servidor é empregado público, CLT, lembrando isso, né? E com exceção da sociedade de economia mista, o capital sempre é público. Só na sociedade de economia mista que tem capital público e privado, é a única exceção. Então esse é um dos temas mais fáceis do aluno guardar por causa disso, né? Porque todas são capital público. Só a sociedade de economia mista é capital público e privado, sendo que o capital público tem o controle do capital social. Traduzindo isso para quem gosta de mercado de ações, nós temos ações preferenciais e ordinárias. São as ações ordinárias que dão poder de voto na Assembleia Geral Ordinária. Então, o Estado tem que ter 50% dessas ações ordinárias mais um. Exemplo, Sociedade de Economia Mista. Petrobras, Banco do Brasil, Banco do Nordeste Brasileiro, BASA, IRB Resseguros do Brasil. Tem várias sociedades de economia mista aí famosas. Algumas o Estado tem o controle de 60% do seu capital social, algumas o Estado tem 90% do seu capital social, né? Tem que ter o mínimo. Mas o máximo, o Estado pode ter até o controle completo da sociedade de economia mista. E vai continuar sendo uma sociedade de economia mista, salvo se ele mudar seu estatuto e a lei, para deixar de sê-lo, né? Tá certo? Então, estão lá no Decreto-Lei 200/67. Alguma dúvida até aí? Os consórcios públicos entraram agora, 11.107/2005. E aí nós temos duas espécies, o colega perguntou, e as associações públicas, né? Os chamados também consórcios públicos, né? Que hoje são uma entidade da administração pública indireta. Nós temos duas espécies de consórcios públicos. Nós temos os que têm personalidade jurídica de direito privado, e nós temos os consórcios que têm personalidade jurídica de direito público. Somente o consórcio que tem personalidade jurídica de direito público, por hora, que integra a administração pública indireta. Em outro momento eu vou retomar esse teminha, porque eu já vi também questão de concurso público. Assinale a alternativa que tem uma entidade da administração pública indireta que não foi criado pelo Decreto-Lei 200/67, era o consórcio público, né? A Decreto-Lei só instituiu os 4 que eu falei: autarquia, fundação, empresa pública e sociedade de economia mista. Só esses 4. Tudo bem? Né? Consórcio é mais uma inovação importante que nós tivemos aí na nosso ordenamento jurídico. Agora, vou finalizar falando do paradoxo da administração pública. Por quê, professor? Porque isso já caiu no CESP. O CESP já explorou isso. O paradoxo da administração pública. Eu não me lembro se foi a FCC ou a ESAF, também já explorou esse tema. Né? O que é o paradoxo da administração pública? Veja. A crise, o Brasil estava crescendo, muito bem, obrigado, né? Tinha um ministério que havia sido criado para implementar este Decreto-Lei 200/67, um ministério que trabalhava do lado do Ministério do Planejamento. Ele era o formulador de todas essas estruturas, né? É importante que você lembre o nome do seu ministro, Hélio Beltrão. Hélio Beltrão já foi mencionado em CESP, Hélio Beltrão já foi mencionado em outro concurso, também não lembro a examinadora. Já vi na ESAF, Ministério da Desburocratização. Ministério da Desburocratização. Ministério da Desburocratização. Também já vi concurso Programa Nacional de Desburocratização. Né? Deixa eu ver, será que tem a imagem dele? Né? Às vezes eu coloco a foto dele. Olha aí, ó. Né? Lindo, vigoroso, né? Pai da Maria Beltrão, né? Jornalista aí, né? Que a gente
pessoa muito competente, né? Tenho uma grande admiração por ela, né? Então ele é o homem do Ministério da Desburocratização, né? Então começa a implementar ali, 73, estoura a crise econômica. Depois 79, segundo choque do petróleo, que para os brasileiros entraram na sua memória coletiva como a crise da dívida pública. Né? A grande crise da dívida pública. Todo mundo queria matar o FMI, né? Nessa época aí. E o que acontece? Ora, como qualquer crise, que pega qualquer empresa, qualquer família. O que é urgente, você investe. O que não é urgente, deixa para depois, não é assim? O que tem que fazer, não, a infraestrutura a gente gasta dinheiro, o resto deixa, vai improvisando, aí faz um gato aí que a coisa funciona, não é isso? Não é? Foi exatamente o que aconteceu. Então, abandonou-se a administração pública direta e concentrou-se a reforma na administração pública indireta. Por que isso? Porque a administração pública indireta era o motor do crescimento econômico. Quem diz isso não sou eu, quem diz é o plano diretor. Mas eu vou dizer para você o que o plano diretor não disse. Na verdade, concentrou-se na administração pública indireta naquelas entidades que eram vitais para o crescimento econômico brasileiro. O que não era FUNAI. Ficou FUNABEM, FEBEM, né? O que não era vital para o crescimento econômico fica para depois. O que era vital para o crescimento econômico, para a geração de emprego, renda, sustentar a economia, essas não. Petrobras nesse momento, imagina, a Petrobras em 64 tinha o quê? Tinha a refinaria de Landulfo Alves, em Camaçari, na Bahia, que foi a primeira refinaria do Brasil, 48. A refinaria aqui de Arthur Bernardes, em Cubatão, que foi a segunda refinaria do Brasil. E tinha uma refinaria privada aí, chamada Manguinhos, que já fechou também, né? Fechou há poucos anos atrás aí. Só tinha 3 refinarias no Brasil. Aí a Petrobras, a partir disso, começa a abrir uma refinaria atrás da outra. Aí vem a abertura da Bacia de Campos, criação da Petroquisa, desenvolvimento tecnológico. A Petrobras virou uma potência até hoje. É uma das grandes empresas do mundo na área petrolífera, pesquisa. Foi a primeira empresa do mundo a extrair petróleo abaixo de 500 metros de profundidade. Foi a primeira empresa do mundo a extrair petróleo abaixo de 1.000 metros de profundidade. Foi a primeira empresa, ainda é, que extrai petróleo a mais de 4.000 metros de profundidade, normalmente. E, logicamente, ficou famosa aí nos últimos anos por conta do pré-sal que bateu 7.000 metros na lâmina de água. Né? Chegou até lá, perfurando uma camada de sal compactado, que é um negócio absurdo. Muitas empresas estrangeiras adorariam botar a mão na Petrobras. Por quê? Porque ela já fez o dever de casa, ela já tem a tecnologia, né? E uma das próximas fronteiras do petróleo no mundo é as águas profundas. Se você procurar na internet, vai achar uma bandeira russa que está embaixo do Ártico, que os russos já colocaram lá para lembrar os americanos que lá é a terra deles, que se eles pisarem eles vão arrancar um braço dos americanos, porque lá embaixo tem petróleo. Né? Então está todo mundo muito interessado nessa tecnologia, né? Se alguém for prestar concurso Petrobras, pode prestar tranquilamente, embora eu falo sempre que a privatização, por conta da regra da lei de Wagner, lembra a lei de Wagner? Ela é um fato e ela vai ficar com a gente, a privatização veio para ficar. Nós teremos privatização sempre, por quê? Porque o Estado precisa conter o seu crescimento. Mas pode ficar tranquilo que uma coisa eu sei que não vai ser privatizada nesse país, Petrobras. Porque é a menina dos olhos do exército. Quando andaram falando de privatizar a Petrobras, eu sempre dizia na aula, alguém vai levar um cala-boca. Há pouco tempo eu fiquei sabendo que alguém levou um cala-boca mesmo. Cala-boca, né? Alta administração pública. Presidente da República, né? Não vai haver privatização da Petrobras e ponto e acabou. Né? Por quê? Quem criou a Petrobras foi um general, Horta Barbosa. Petrobras, foi a existência da Petrobras que talvez tenha nos impedido de participar da Primeira e Segunda Guerra do Golfo, porque o Brasil não é dependente, né, macro de petróleo lá de fora. Então ela é considerada estratégica por vários setores ligados ao Exército e à Marinha brasileiros. Por isso que ela é praticamente imprivatizável. Tem algumas empresas que eu não consigo, e sociedades de economia mista, ver sua privatização. Eu não consigo enxergar a privatização da Petrobras, eu não consigo enxergar a privatização do Banco do Brasil, porque toda a política agrícola desse país, o financiamento passa pelo Banco do Brasil, e eu não consigo também enxergar a privatização de Caixa Econômica Federal.
Quem for prestar concurso pode prestar tranquilamente também a outra para fazer carreira, se aposentar, né, compulsoriamente aos 70 anos como superintendente, ganhando seus 14, 15 mil reais por mês, não é? Porque começa ganhando pouco, mas você vai crescendo. É empresa pública, não é? E pode ficar tranquilo. Por quê, professor? Caixa Econômica Federal. Porque ela administra todo o sistema financeiro da habitação desse país. Quanto representa no PIB brasileiro isso aí? Hoje representa 7% do PIB. 7 a 8%. Já representou 10% do PIB. 7% é o que a Grécia gostaria de ter, a França gostaria de ter, agora crescendo. Então, toda a política habitacional, construção civil, Gafisa, Cirela, MRV, todas essas empresas se beneficiam direta ou indiretamente das políticas da Caixa Econômica Federal e milhões de famílias brasileiras. Então, a outra também que é imprivatizável. Você viu agora a presidente Dilma utilizar o Banco do Brasil e a Caixa Econômica como instrumentos de redução do crédito. E sempre foram utilizados por todos os governantes como instrumentos muito importantes na elaboração e implementação de políticas públicas. Então essas são imprivatizáveis. Agora, o que você fica esperto, se for prestar concurso público, tudo que for na área de saneamento vai ser privatizado. Tudo que for na área de energia elétrica também, não tem futuro ficar na mão do Estado. O Estado já entendeu que ele pode privatizar o setor elétrico, que ninguém vai pegar a hidroelétrica, tirar ela dali e sair carregando ela embora. Ele já entendeu que ninguém vai desativar a hidroelétrica. Então esse é outro setor também que tem sido... E infraestrutura rodoviária, vocês já sabem disso, já vem as concessionárias aí operando, a ferroviária também, essa é a tendência para essas áreas aí, tá certo? A título de curiosidade para você que vai prestar concurso público. Mas encerrando a minha conversa, então o que é o paradoxo da administração pública? É a combinação de uma administração pública direta e ineficiente, eu fiz questão de colocar até nos slides isso aí para você, é uma administração pública direta ineficiente. Aí tem uma definição de órgãos, entidades, administração pública direta centralizada, descentralizada, mas vocês já tiveram isso aqui, então não precisa haver um detalhamento disso aqui. Vamos avançar. Definição de outorga, delegação, coordenação. Já tem questões aqui? Deixa eu ver se tem aqui para frente. Não tem? Então anota aí, por favor, Não está aqui nos slides. Anota aí. O paradoxo da administração pública. O paradoxo da administração pública. Puxa uma seta, por favor, e escreva. As crises econômicas de 73 e 79, as crises econômicas de 73 e 79 interromperam o avanço da reforma gerencial. Legando que é deixando, legando para o país uma administração pública direta, burocrática, é isto mesmo, ineficiente e prestadora de péssimos serviços públicos. Ao lado, palavras de Bresser, ao lado de uma administração pública, indireta, gerencial, eficiente
e geradora de bons serviços. E geradora de bons serviços. Vou lembrar da administração pública direta, as nossas escolas, os nossos postos de saúde, as nossas delegacias de polícia, nossas polícias militares que ficaram muito sucateadas neste período. E vou lembrar da administração pública indireta, já falei Petrobras, Embraer, né? Embraer que era um motivo sempre de orgulho nacional, não é? O Banco Central, incrível, né? Para os padrões da época, até hoje, modelo, né? Muito respeitado no mundo inteiro, né? Apesar de todos os problemas que a gente sabe que tem, mas é bastante avançado, né? Então está aí o paradoxo da administração pública. E pula uma linha, por favor, e coloca uma observação importante, porque eu vi uma questão de concurso público. Uma observação importante, pode colocar aí. O Ministério da Desburocratização, do ministro Hélio Beltrão, tem um site dele na internet, viu? Hélio Beltrão. Preocupou-se com a melhoria dos serviços públicos para a população. Com a melhoria dos serviços públicos para a população. Já vi questão de concurso público dizendo, né? Se não me engano, a própria ESAF falou isso, né? Foi o primeiro momento que houve uma preocupação em melhorar o serviço público para o cidadão. Ministério ali, 68, 69, a hora que começou a ser implementado o Programa Nacional de Desburocratização. E aí eu fiquei fazendo um exame disso, né? Porque eu sou menino, né? Mas eu já tenho 2 décadas de 20, né? Gosto tanto dessa idade. Que eu fiquei fazendo um exame mental para ver se eu lembrava disso no mundo dos fatos. E eu, né, lembro que a Eletropaulo aqui no estado de São Paulo era antigamente uma estatal, né? Hoje é uma concessionária, e essa é a Eletropaulo que administra ela. E a Sabesp ainda é uma sociedade de economia mista no nosso estado, e são entidades da administração pública indireta. Eu, particularmente, sempre achei os serviços de boa qualidade deles. Né? Pode ter uma falha aqui ou ali, mas, né, comparados com os serviços da administração pública direta. Né? A Polícia Civil, nos últimos anos, começou a receber alguns investimentos por conta do aumento da criminalidade, etc., mas sempre foi muito sucateada pelo Estado. Muito sucateada. Né? Eu lembro de um aluno meu, que era servidor da Polícia Civil, quando eu comecei a lecionar para concurso público, em 2000, chegou para mim e falou assim, olha, professor, eu estou dirigindo um Gol velho, e quando o carro fala que é velho na Polícia Civil, bota velho nisso, né? 100 mil quilômetros eles fazem no primeiro ano, meu filho, né? Que eles têm que fazer de ocorrência. Eu estou dirigindo um Gol, eu não tenho arma, não tenho rádio e não tenho parceiro. E eu olhei para ele e disse, mas você tem Jesus. Né? E se te pararem e fala, eu sou mecânico, estou devolvendo o carro, não tem nada com isso. Vai falar que a polícia vai tomar um tiro e vai morrer. Não é verdade, né? Entendeu? Então, para você ter uma ideia do sucateamento, né, dos serviços na administração pública direta. É lógico também que eu tenho que tomar um cuidado muito grande aqui. Né? Em termos de prova é isso. E acabou. Não se discute mais. Porque a prova é sempre o geral, é o genérico, né? É aquilo que vale para tudo. Mas, por exemplo, né, quando você tem um município mais avançado tecnologicamente, você tem um parque acadêmico maior, Campinas, São José dos Campos, né, você tem alguns municípios desse país que são abençoados por grandes centros de pesquisa tecnológica, etc. Ali é comum você encontrar, às vezes, uma administração pública direta mais eficiente. Né, porque da onde é que vem os recursos humanos? Né, um caso que eu vou falar aqui, que eu conheço, eu cresci lá, tive o prazer, tem casa até hoje, uma cidade que eu tenho grande carinho, é São José dos Campos, estive lá agora esses dias. São José dos Campos, a prefeitura dela funciona muito bem, sempre funcionou muito bem, não consigo lembrar que época a administração pública direta tinha problemas naquele município. Mas você começa a ver quem são os prefeitos, ou vem do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ou vem da Fundação Vale Paraibano, ou vem da Unesp, um era dentista da Unesp que tem em São José dos Campos, né? Quer dizer, quem são os secretários? Porque também não adianta ter um prefeito que é um gênio e os secretários que são umas antas. Não é verdade? Né? Fica difícil administrar assim. Né? Outra,
né? Lógico que em alguns lugares do Brasil que tem muito menos recursos, tem grandes administradores, tem administradores muito sérios. Mas é muito mais fácil eu ter bons administradores onde eu tenho capacitação, qualificação, do que onde eu não tenho capacitação, qualificação. Então, evidentemente, nessa regra geral deve caber muitas exceções neste país afora. Eu falo esses que eu conheço aqui, cresci aqui, mas devem ter aí no restante do país gente extremamente séria na administração pública. Mas esse é o quadro geral que você vai guardar do Decreto-Lei 200/67, né? Antes de deixá-lo, alguma pergunta? Tranquilos? Tranquilos? Vamos ver alguns exercícios aí de concursos? Porque acho que sempre um bom exercício ajuda bastante, né? Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, essa aqui é uma questão já relativamente antiga, né? Mas muito válida pela prova que eu vi de 2005 e pela última da Secretaria da Fazenda 2009, está bem atualizado, né? O Decreto-Lei número 200, que embasou a reforma administrativa de 67, é considerado um avanço na busca da superação da rigidez burocrática e é tido como marco na introdução da administração gerencial no Brasil. O referido diploma legal, alternativa A, estabeleceu mecanismos de controle de resultados, deixa eu vir para cá, porque eu tenho aqui alguns alunos que estão lá, né? Estabeleceu mecanismos de controle de resultados e avaliação do desempenho dos entes descentralizados. B. Desencadeou um movimento de centralização progressiva das decisões do Executivo Federal. C. Introduziu uma política desenvolvimentista fundada em parcerias com o setor privado. D. Promoveu a multiplicação de órgãos de planejamento junto a administrações públicas federal, estadual e municipal com o objetivo de formularem planos regionalizados de fomento à indústria. E E. Possibilitou a transferência de atividades para as autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade e economia mista, visando alcançar a descentralização funcional. Questão muito boa, 30 segundos aí para você pensar e responder. Vocês têm alguma resposta? Tem aí duas aí que geram aí uma terrível dúvida, né? Já se elimina de cara aquela ali, né? Desencadeou o movimento de centralização, aquilo é uma completa besteira. A D também é uma besteira grotesca, né? Promoveu a multiplicação de órgãos de planejamento junto à administração pública federal. O Estado queria reduzir o tamanho do Estado, não aumentar. Tem o controle sobre resultados, mas eu não estou muito convicto dessa avaliação de desempenho. Fala-se avaliação de desempenho hoje, na reforma da emenda 19, emenda 19 de 98. Tinha política desenvolvimentista? Tinha, mas não era o decreto-lei. O decreto-lei era de reforma administrativa, né? Então está aí a resposta, né? As 4 entidades da administração pública indireta. Descentralização funcional, descentralizações das funções. É a mesma coisa que descentralização administrativa. Então você veja que o examinador fez questão de elencar autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade e economia mista, descentralização funcional, né? Essa questão apareceu, se não me engano, em 2005 de novo, na FCC. E poderá aparecer novamente. Apesar da heterogeneidade de situações que caracterizam a administração pública brasileira nos diferentes níveis de governo, a União tem promovido reformas em sua estrutura para fazer face aos processos de industrialização e à crise fiscal do Estado. A modernização da administração pública por meio do uso de instrumentos próprios de gestão de empresas privadas, a criação de uma administração indireta com procedimentos próprios e a contratação e gestão de funcionários de processos de compras públicas são características presentes
Selecione a opção que completa corretamente a frase acima. Na criação do DASP, na criação das agências reguladoras, na formação do Estado brasileiro, nas ações implementadas do Decreto-Lei 200 e no alinhamento ao Estado mínimo. Qual a resposta? Bom, dado que o tema só foi sobre isso, né? E criação de uma administração indireta, né? Criação de uma administração indireta foi no Decreto-Lei 200/67, né? Decreto-Lei 200/67 que criou essa estrutura que nós temos hoje de administração pública direta e indireta, né? Outra coisa também que ele menciona aqui, né? Que é importante algum comentáriozinho, a meio do uso de instrumentos próprios de gestão de empresas privadas. O Decreto-Lei 200/67 procurou trazer o que era de mais avançado do mundo gerencial do setor privado, né? Eles estavam bastante antenados, por isso que havia na administração pública indireta um forte controle sobre resultados, né? Mas ainda não há de se falar em avaliação de desempenho como nós conhecemos hoje. Objetivos e metas, né? Tá certo? Indicadores de avaliação do desempenho, nós vamos falar isso na emenda 19, né? As duas crises do petróleo, já mencionei aqui. Aqui o paradoxo, né? A administração burocrática ineficiente, né? E a administração gerencial, aí com os dois exemplos que eu gosto sempre, Petrobras e Embraer. Vamos a um capítulo do plano diretor que tem este nome, o retrocesso burocrático. O retrocesso burocrático. Eu também fiz um resuminho, né, doutor Ulisses Guimarães aí, né, Constituição Cidadã, não é? Tá aí, né? Eu já fiz um resumo para você, então presta atenção, depois nós vamos ver algumas questões relacionadas ao chamado retrocesso burocrático. Só presta atenção no seu professor aqui, por favor. Lamentavelmente, bom, o regime militar acabou em 1985 e já estava, né, acordado entre militares e civis que o próximo presidente seria um presidente civil. E por isso, né, tivemos uma eleição indireta do presidente Tancredo Neves, que veio a falecer, e quem assumiu a presidência foi o presidente, o vice, né, que era o presidente José Sarney. Os anos do José Sarney, não sei se porque aumentou a corrupção ou porque se a liberdade de imprensa também aumentou, mas o fato é que os anos do presidente Sarney, 85 a 90, ficaram muito marcados, né, muito conhecidos pelas denúncias de corrupção, né? Pelas denúncias de corrupção. Eram funcionarismo fantasma, funcionários fantasmas, né, na administração pública, gente que não existe, não aparece, mas recebe. Né? Nós tivemos uma expansão muito grande disso. Bom, a minha diretora aqui está me avisando aqui que em 5 minutinhos a gente vai dar uma paradinha. Então, eu vou dar uma paradinha agora. Depois que vocês tomarem um café, eu volto a falar do retrocesso burocrático e nós vamos ver as questões, porque você vai ver que o examinador também gosta. Até daqui a pouco.